Brasil, aqui de São Paulo, e todas as entidades católicas que sejam as Irmandades do Santíssimo em primeiro lugar. Depois as congregações marianas, um irmão do Santíssimo no mundo identifica o outro com a expressão: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É daqui que saiu esse costume do cumprimento do irmão Eduardo Tadeu, provedor dessa irmandade, superior canônico de vocês e pai espiritual. E até porque não deu tempo nas peregrinações e visitas pastorais, praticamente, né? A gente não tem essa instituição que os bispos têm. Nós temos apenas uma parcela do povo de Deus que é nos dada para governar, os provedores. Mas por isso que a Santa Igreja nos reconhece como sua paternidade. O tratamento que se dá ao provedor é sua paternidade, o provedor Eduardo Tadeu. Por quê? Porque em 5 de junho de 1538, nosso fundador, vamos aprender um pouco de história das Irmandades, Santo Inácio de Loyola, e junto com ele, Frei Tommaso de Stella, tiveram visões diferentes, mas ali se viu na parousia. Todos sabem que a parousia, no último dia do juízo final, para o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, os santos anjos todos cercando o nosso Senhor, virá em corpo e alma, embaixo do Santíssimo Sacramento do altar, os tronos, as dominações das potestades, e embaixo a Divina Vida, os irmãos do Santíssimo Sacramento. Por isso, o Papa Bonifácio VII nos instituiu desde aquela época uma quase ordem religiosa. Não tem cabimento nenhum a Irmandade e o seu superior canônico estarem subordinados inteiramente ao pároco ou ao bispo. Nós os servimos, mas temos independência civil e canônica dadas pelos santos fundadores, pelos modos próprios dos papas, e por isso hoje, quando o Evangelho nos leva a refletir uma importante missão, como essa que nós estamos vendo, a leitura que fez o Senhor a todos vocês, praticamente o mandamento principal do Senhor é: lave os pés do seu irmão, sirva sempre. Dentro das Irmandades, o que me cabe lembrar aqui, muito obrigado pelo convite, porque nem acontecer antes, estou aqui a seu pedido aqui na frente. É muito comum que nós nos ajudemos, ficamos sabendo que o irmão passa a necessidade, ao invés de ajudar o pobre, primeiro aqui dentro. Eu vim para as ovelhas da casa dele em Israel. Então, primeiro se ajudam os irmãos do Santíssimo em suas necessidades. E a primeira ajuda que se dá ao irmão do Santíssimo em necessidades não são as necessidades econômicas, são as necessidades espirituais. Uma irmandade que não se afirma em cima das rezas, não só das rezas tradicionais, nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe Santíssima nos pediram e nos estão pedindo até os últimos momentos de tudo que está acontecendo no mundo, mas também a reza própria da Irmandade. E aqui aproveito para lembrar que a reza própria da Irmandade é o ofício aplicativo da canção nova, fácil de baixar no celular, chamado Liturgia das Horas. É o seu provedor quem instituirá a hora canônica de reza da Irmandade pública aqui nessa Capela do Santíssimo, estando, por exemplo, os irmãos na hora do almoço, durante 3 minutos, os irmãos vêm aqui e rezam no ofício da hora média. Ou pode ser de manhã, ou pode ser de tarde, não sei a hora canônica que será própria dessa Irmandade. Isso a Irmandade geral não se permite. Os costumes locais são sempre preservados. Mas por isso, para ajudar os irmãos, para cumprir o mandamento que hoje o Senhor nos pede, temos que ter força. A força vem do sacramento da confissão, limpos, completamente limpos e virgens de pecado para o Senhor. Completamente. Confessados sem pecou,
tem muita vergonha. Passa do primeiro padre que está na frente, não tem sido bíblico aqui. Não vive em pecado mortal, sob hipótese nenhuma. Depois, em seguida, comunhão. Tem caminhado o irmão Santíssimo em missa todo dia. Eu não posso. Pode é uma coisa. Podendo, tem que vir todos os dias à missa. Por quê? Porque é a vocação, o chamado que o Senhor nos faz aí, todos os dias da Santa Missa, para a santificação própria e das nossas famílias. E para ter força, o Evangelho acabou de ver. Como vou ajudar o irmão se não estou centrado no próprio Criador? Então, a força principal da Irmandade é a oração, a estreita comunhão com o Senhor. Para que no fim dos tempos nós não sejamos surpreendidos na parousia com a terrível vinda do Senhor, não um Pai de amor. O Senhor é Pai de amor nosso, não esqueçamos disso, Ele é Pai muito amoroso. Mas Ele virá como juiz. Isso é muito triste. Então, que estejamos nós todos muito bem preparados, para que o Senhor não nos surpreenda como ladrão durante a noite e venha nos pegar. A alma do irmão do Santíssimo tem que estar em carne viva, vermelha, de sangue, o sangue da opa que você veste, de sangue de amor ao Cristo Senhor nosso. Nosso Senhor não aparece no Sagrado Coração, aparece com as chagas nas mãos. Foi a Santo Tomé que lhe pediu: põe minha mão aqui na minha chaga. Santa Maria Margarida Lacoque abriu as duas mãos e ela pôs as mãos nas chagas. Portanto, o coração do irmão Santíssimo tem que estar ligado no Senhor de inteiro. No mercado disso um dia, meus filhos, um deles é muito ligado ao celular. Muito. Ele fala assim: meu GPS, a cabecinha dele é o GPS, está ligado no celular. Que pena dele. Deveria estar ligado, com o passar dos anos, eu espero, do seu pai, deveria estar ligado no Senhor. Não para a nossa cabeça determinar o nosso GPS e o nosso radar sejam ligados no Senhor. A nossa cabeça sirva para isso. Está lá no meio da madeireira, está lá no meio do campo rural. Você põe a mão no seu coração e lembre-se desse sacrário que está aqui, o sacrário que você mais gostar na vida. Vá lá, várias visitas ao dia. São João Bosco, todos conhecem, o fundador dos Salesianos, dizia assim: quer ver uma graça alcançada, um pedido alcançado rapidamente, quer ver? Vá várias vezes ao Santíssimo durante o dia. Várias vezes, no seu de cabeça. Não quer ver muito alcançado, quer que demore, vá poucas vezes ao Santíssimo. Então, quer dizer, nós, irmãos do Santíssimo, podemos alcançar rapidamente muitas graças. Estamos, corpo chamado de vocação, estreitamente ligados a Ele. Por isso, o mandamento de amor, servimos aos irmãos nas suas necessidades, em primeiro lugar, com a reza, e depois servimos a Santa Igreja. Em segundo lugar, servimos a liturgia da Santa Igreja. Nós somos concorrentes dos monges beneditinos. Eles que servem a liturgia sagrada de tal forma, que é uma maravilha. Os irmãos do Santíssimo têm a obrigação de fazer renda, de ter dinheiro, de ter cemitério, de igrejas, de um monte de coisas. Isso é verdade nossa, assim. Faz séculos, não tem problema se os padres estiverem nesse mundo, tem que botar os padres no lugar. É nosso, por que é nosso? Nós temos essas rendas para comprar justamente os objetos sagrados deles, os pálios, os objetos de ouro e prata. Nós quem compramos. O órgão, tem órgão aqui, Pedro? O órgão queimou com incêndio. Quer dizer, não tem mais. Só um elétrico. Então está iniciada já uma ideia de campanha que a Irmandade possa suprir com o passar dos anos o órgão. Tem coro, professor? Temos. O coro é formado pelo secretário? Sim, o coral tradicional Nossa Senhora do Rosário. Eu estou acompanhando já faz alguns anos o trabalho cultural que vocês estão fazendo. O coro deve ter uma maravilha. Tem rendido elogios de todos
quarta necessidade das Irmandades, que é a necessidade litúrgica. Não esqueçam, meus irmãos, a primeira das necessidades da Irmandade forte, a fuga do pecado, sumo em qualquer tipo de pecado da sua alma, sumo, é a reza. É isso que nos mantém santos, é isso que nos mantém preparados para que, se Deus agora nos chamar, nós vamos com a consciência o máximo que pudermos, em ordem, que estamos chamados pelo Senhor. Veja, irmão do Santíssimo, irmão do nosso Jesus Cristo, irmão do Santíssimo Sacramento. É aí que eu recordo, que queria despedir, agradecer a cada um em particular, compreender a cada um dos irmãos aqui, se não compreenderam no fim, trazendo a oração, a minha bênção paternal, que o provedor também tenha sempre muito presente, que a Irmandade Geral reza para vocês, e estive hoje para observar um pouco vocês. Nem era para eu falar nada, era apenas para participar das coisas. Fica então a nossa palavra, a nossa reflexão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Para o Sérgio, que ainda aqui à frente, sim, nós temos aqui, como o senhor falou, essa igreja ela foi construída em a sede da Irmandade Santíssima. Foi construída em 1728 a 1732. É um marco no Centro-Oeste. Quem construiu foi a venerável Irmandade do Santíssimo. O cemitério São Miguel, que fica aqui acima, também pertenceu, e quem construiu foi a Irmandade do Santíssimo Sacramento. A igreja hoje pertence à diocese, está na mão da diocese porque foi tombada. E o cemitério, o antigo pároco, o padre Joel, em discordância com aquela época, passou o cemitério para o município. E a gente ficou sem, né? Mas estamos aí, trabalhando e tentando levantar novamente a igreja das cinzas, como a fênix, levantar-se, né? E uma das coisas mais bonitas que me chama a atenção aqui, quando a gente assumiu, quando eu assumi junto com vários irmãos aqui, a Irmandade, nós éramos um grupo de 16. A Irmandade ela estava bem reduzida. Hoje nós somos quase 100 irmãos hoje, proativos temos 60, com a graça de Deus. E se o senhor estiver aqui no final de semana, está convidado para o nosso retiro anual. E como uma paróquia de oração dedicada à Senhora do Rosário, um dos nossos irmãos vai trazer para o senhor uma lembrança, uma singela homenagem. Nós temos aqui a festa do Divino Espírito Santo, foi introduzida em 1819 por um padre irmão do Santíssimo, e a capela, a imagem de Nossa Senhora do Rosário, uma lembrança para o senhor recordar, foi abençoada pelo nosso pároco, Padre Augusto. O Padre Augusto, o Padre? Sim, o Padre Augusto. Estou acompanhando online, o Padre Augusto. Padre Augusto, mas nosso aí pároco. meu abraço, que bonita. Obrigado. Uma salva de palmas para o nosso. Obrigado. A observação que eu queria fazer é o seguinte: que essa Irmandade do Santíssimo é a instituição religiosa mais antiga do estado do Oeste. Um levantamento feito pelo nosso secretário, parece que nós já tivemos, acho que, em torno de 200 imperadores, né? Parece que 170 imperadores saíram do estado da Irmandade. Aproveitando, qual é a data da Irmandade mais velha do Brasil? 1534, Irmandade da Igreja é São Vicente, no município de São Vicente, São Paulo. Não é a Irmandade, portanto, de Paraty, que é a segunda mais velha, e muito menos a Irmandade de Porto Seguro, que é de da Bahia, onde queriam levar a nossa sede geral, fundada agora há 2 anos e tanto. Né? A nossa sede já correu o risco de ir para Salvador e eu não deixei. Naquela época eu não tinha esse direito, nada disso aí. Apenas defendi 2 coisas. A sede é historicamente definida pela história. Eu sou professor de História do Direito da Unesp. Em outubro, os documentos estavam todos aí no dia. E a outra coisa também é a data de fundação das Romarias. Até perguntei para alguns irmãos aqui, todos sabem que existe uma Romaria nacional de Irmandades do Santíssimo Sacramento específica. Nossa, não sabia. Ela foi fundada no dia 3 de junho, dia 3 de junho,
Corpus Christi, né? De 1950, pelo cardeal arcebispo de São Paulo, não Mota o cardeal não. De lá para cá, o cardeal governou as romarias até 1982, até a morte dele. Depois a Irmandade Aparecida foi ficando um pouco sem uma recomendação, até que foi eleito, 2 anos e meio, a nova Provedoria Geral, como deu Marcos, foi de muita oração, cada um dos irmãos de cada uma das partes do Brasil foram convidados. Temos hoje uma Provedoria Geral reconhecida por grandes o arcebispo de Aparecida, que é o que nos convinha no início, foi autorizado. Imediatamente a minha eleição, eu autorizei 3 dias depois, Pai, Filho e Espírito Santo. Não demorei mais do que 3 dias com o arcebispo de Aparecida para ficar regular canonizado. Então isso é muito importante. Nós temos uma Provedoria Geral para assuntos espirituais. Retiro nacional. Teremos um retiro nacional. E teremos a continuidade das romarias. As romarias são o 3º fim de semana de outubro. Por quê? É Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, que é a nossa padroeira específica das Irmandades, instituída pelo Papa São João XXIII, exatamente no último dia do Concílio Vaticano II. Uma devoção criada por um santo que também não havia naquela época, São Pedro Julião Eymar. Ele sugeriu ao Papa São João XXIII essa devoção mundial, o Papa acolheu, e no último dia do concílio, o Papa fechou o Concílio Vaticano II com a instituição dessa data. Então é muito importante para nós sabermos essas datas, mas sobretudo essa coisa que eu falei hoje, né? Não quero que vocês esqueçam do dever da oração. Vocês tenham horas cada manhã, essa molecada toda que está na rua, parece que vocês estão vendo, que eles não estão vendo nada disso, não estão nem aí. Mentira. Tem homens adultos que vão no barco, dentro da igreja, vão rezar com a sua hombridade, com a sua dignidade, com a sua masculinidade, sem fazer discurso nenhum. Vão lá na igreja, rezam. Essa molecada está ouvindo, está vendo isso. Em quem que eles vão se apoiar para morrer? Em vocês. Não duvidem disso. Em nós. Então temos que continuar a tradição da adoração da igreja, a salvação das almas, e que essa criançada aí, bambilando na internet, eles estão nos vendo. Não precisa fazer discurso nenhum. Basta saber que o pai se ausenta da igreja, ele põe um cara aí, e vê se o pai está aqui, vê que o pai está aqui, ele virá. Mais cedo ou mais tarde ele virá. É isso aí. Obrigado, tudo certinho. Muito bem. Obrigado. Eu esperava. Obrigado. Então, irmãos, voltando agora, gostaria de convidar esses 2 novos irmãos que estão aqui. Vocês dois, vem cá, esse aqui é o agente, que me ajudou lá com o meu gato, lá na Agrodefesa, anos atrás. Vem cá, irmãozinho. Gostaria que vocês se apresentassem aqui aos irmãos. Vamos lá, vamos ficar no coroa, vamos lá. Sou Rafael, eu não sou de Florianópolis, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Morei muitos anos em Anápolis e já estou em Florianópolis há 10 anos. E sempre tive interesse de participar e coincidentemente vi no perfil dos irmãos um convite para essa reunião. Você já tem que já sabe ganhar. Você já. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, meu nome é Fernando Moretti. Também não sou natural de Pirinópolis, mas tenho Pirinópolis no coração já há muitos anos. E desde o ano passado, eu e minha esposa nós nos mudamos para cá, né? Desde o advento da pandemia, né? Que ambos trabalhamos em casa, eu e minha esposa somos advogados também, mas trabalhamos aí em organismos internacionais, na área de direitos humanos, na área de meio ambiente. E como estamos trabalhando de casa, resolvemos vir para Pirinópolis, porque a gente sempre teve essa cidade aqui no coração. Semana Santa passada nós passamos aqui, ano retrasado também, já há uns 10 anos que a gente vem. E agora a gente está aqui com um pezinho aqui, com uma casinha aqui. E também conversando já com o Marco já há bastante alguns meses. Estou muito feliz com o convite para participar dessa reunião aqui hoje. Eu sou de
Vicentino também desde os 14 anos, então a gente usa essa expressão também para nos saudarmos e nos reconhecermos, né? A minha esposa é da Guatemala, estava contando também para o Marcos e para o Dr. Sérgio que lá o meu sogro também faz parte de uma irmandade, passei muitas Semanas Santas lá. Lá tem os andores, não sei se o senhor já viu, os andores lá carregam 100 pessoas, carregam 50 de cada lado. Então, quando a ideia, meu irmão estava brincando, a gente precisa de ombro para carregar, porque lá a gente carrega alguns bem pesados. Então é uma tradição muito bonita que vem da minha família, da família da minha esposa, que a gente gosta muito feliz com esse convite. Muito obrigado. Sejam bem-vindos, acolhemos vocês com uma salva de palmas. Vocês dois fazerem parte do nosso retiro. Lá a gente, com o nosso diretor espiritual, o Padre Paulo Ciola, já vamos então dar a bênção e a honra a vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Então, irmãos, é uma alegria muito grande hoje. Hoje foi um dia tumultuado, chuva em Anápolis, chuva na estrada, correndo no meio do pago, com dor de dente, e a gente chega aqui e tem uma surpresa dessa. Uma alegria muito grande. Por isso eu sou apaixonado por Jesus. Jesus, ele nos surpreende a cada momento. Eu vinha pensando como é que nós íamos fazer o nosso retiro, como é que íamos fazer isso. Estava que nem Maria com Jesus. Jesus falou: senta, para um pouquinho. Deus encaixa assim tudo para a gente. Não é verdade? Então, irmãos, nós temos mais objetivos também na reunião, para não ficar muito cansativo também. O primeiro ponto é o nosso retiro. O nosso retiro vai ser promovido na fazenda da nossa irmã, doutora Arlete. Então, doutor Sérgio, aqui houve no nosso estatuto, no primeiro artigo, que foi desde 1900 e quanto, Marcos? 1911. No primeiro artigo fala que a irmandade de ambos os sexos. E espelhando outras irmandades, vendo também, acompanhando também dentro da próprio grupo do WhatsApp das irmandades, várias irmãs biadoradoras. Então era um desejo, um anseio da própria irmandade daqui de despontar isso. Foi um pouco meio choque, porque não é um costume, porque passou vários padres conservadores aqui. E esses padres um pouco conservadores, como se diz, tirou a igreja da irmandade, o cemitério da irmandade, e fez um pouco atraso, um pouco da mentalidade, da evolução. Porque a fé ela se evolui também constantemente, ela não estagna. E aí, nós então conversando com o nosso padre, com os nossos bispos, então foi feita uma eleição, aonde que os participantes daquele dia aprovaram então o ingresso das mulheres. Nós vamos esperar então a eleição das chapas, que vai ser realizada na Páscoa, no sábado de Aleluia, e antes da festa dos divinos, então vamos sancionar então esse pedido, esse anseio. Que está aqui o provedor geral, que não deixa eu mentir, e é permitido o ingresso das mulheres na Irmandade do Santíssimo. Não é, doutor Sérgio? Sim, isso é mundial desde a fundação, mas a recomendação canônica é a seguinte: a Irmandade Geral não opina sobre costumes locais. O provedor geral não opina. Vocês vão ter mulheres ou não, é com vocês. Para nós, tanto faz. Se vocês forem permanecer na tradição antiga que não há mulheres, para nós, isso é indiferente. Por quê? Porque são os costumes pastorais. Os contrários. Que na matéria de pastoral, dentro do curso de teologia, nós temos filosofia e teologia, nós somos quase padres. Na parte de formação, bem dito, lá se tem o valor dos costumes em pastoral, é supremacial. Não se contraria a vontade do povo nos costumes de adoração a Deus. Então, se vocês não se sentirem à vontade de não ter mulheres, é dos costumes de vocês. Nem precisa nesse ponto inovar. Os padres, como você disse, os padres eram conservadores e agora nós temos que ser progressistas. Não.
passam por cima disso. Então vocês precisam ver, votando internamente, se vocês querem ou não a presença da secção feminina. Ela vai ter uma provedora, não se esqueça a provedora vai cuidar dos altares. Exatamente. Por exemplo, mas o Santíssimo não tem uma folha de papel no chão da Irmandade, não tem uma opa amassada de opa. E aproveitando para dizer também, mulher não usa opa. Opa é para saber o corpo do homem, irmão do Santíssimo. Mulher usa ou fitão ou mantelete, que é próprio da natureza feminina. Nós cobre o peito. E aqui foi feita então essa eleição junto com o pároco ano passado, onde que a maioria então foi adepta. Foi adepta, e os nossos bispos estão anuentes com isso também, porque a gente precisa, eu creio, doutor Sérgio, Eduardo, a gente precisa da participação feminina também. Eu acho que é uma coisa que vai somar mais para a gente, senão a gente vai estagnar em certo ponto, que o senhor é historiador, toda cultura que se fecha pode chegar a morrer. Exatamente. Então eu acredito que a gente tem que abrir também novos ares para a gente, como as missões. As primeiras coisas, a primeira coisa quando chegou no Brasil não foi somente Pedro Álvares Cabral. Quem veio junto? A igreja. Jesus veio junto. Qual foi o primeiro ato aqui no Brasil? A Santa Missa. De Santa Cruz. Então nós devemos também fazer essa missão também. Então, pessoal, o retiro vai ser na fazenda da doutora Arlete. Vamos começar com a Santa Missa, porque foi definido pelo Padre Hélio, aqui na Igreja Matriz às 7 horas da manhã. Após a Santa Missa das 7, vamos dirigir em comboio. Quem não tiver carro, um dos irmãos que estiverem podem levar. E o Dedé também vai estar disponível também para fazer esse translado. Vamos sair após, aqui da porta da nossa sala, e irmos então até a fazenda da doutora Arlete. Vamos terminar o retiro pós o almoço, nas considerações finais do pároco, do Padre Augusto. Então, pessoal, a Semana Santa já vem chegando também. Então devemos estar engatilhando também os alfazeres dentro, das principais quadros e as coisas que temos por obrigação. A Semana Santa é organizada pela Irmandade do Santíssimo. Então, pessoal, eu defini responsáveis para não ficar somente uma pessoa correndo atrás de tudo. Eu defini, então, o irmão Pelota da diretoria para estar responsável da palha. A palha vai ficar a responsabilidade do Pelota. A laranja, em reunião com o Conselho Pastoral Paroquial, os jovens vão nos ajudar a fazer as estopas, as candeias, e a laranja da terra ficou responsabilidade do Dedé. O Dedé vai ficar responsável das laranjas. E a bananeira, para enfeitar a rua da Aurora, ficou para o irmão Nicolau. Lógico que essas pessoas são os cabeças de cada coisa dessas aqui, cada função. E eles então vão montar a sua equipe, para ficar mais fácil da gente se organizar. Outra coisa, pessoal, o enfeite da Rua da Aurora, eu gostaria que o Rossini, o Igor, o Joãozinho pudessem estar ajudando a enfeitar a Rua da Aurora. A Rua da Aurora ela tem que ser enfeitada com folhas e bananeiras, porque no outro dia acontece a procissão de Ramos. É alegre, é festiva. Jesus entra triunfante, alegre em Jerusalém. É aclamado Hosana, filho de Davi. Por isso que temos a banda tocando atrás, vem os personagens da Via Sacra encenada, e isso é muito rico para a gente. Através desse momento, a gente pode estar tocando e evangelizando várias pessoas, principalmente os visitantes, não somente um ato cultural tradicional, mas é a nossa fé, a manifestação pública da nossa fé. Então, por isso, vamos caprichar e fazer com amor a Semana Santa. O último ponto da reunião hoje,
eu gostaria de passar para o irmão Israel como é que vai funcionar a eleição, como é que está a coordenação das chapas, porque nós vamos ter a eleição esse ano. A eleição ocorre aqui como costume no sábado santo, sábado de aleluia, aqui na Igreja Matriz. E o outro ponto culminante também na reunião hoje, irmãos, uma coisa que eu gostaria de pedir a vocês é que nós vamos dar uma organizada na nossa sala. Já chega de enrolação para jogar semana que vem. Eu gostaria de convocar os irmãos sábado, porque senão não sai, o irmão Nicolau, e a gente limpar, dar um jeito de limpar a garagem na parte da manhã e levarmos tudo isso lá para a capela do Morro Grande. Temos a capela velha desativada e a nova. Então vamos guardar todos esses objetos que podem servir. E Dedé, os quadros do Senhor dos Passos, agora se eu tiver um tempinho essa semana, tirar daqui e já levar para a igreja do Bonfim, para a gente já começar a se organizar. Amém? Outra coisa, irmãos, o Dedé deu a ideia da gente comprar um presente para a doutora Arlete. Eu pensei, como amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, a gente comprar também uma orquídea, uma flor. E nesse dia do retiro a gente ia ofertar para ela. Ela fez uma cirurgia agora também, ela tirou um cálculo renal, vai vir na sexta-feira e já preparando então a fazenda para o retiro. Tá? Quem puder fazer a contribuição no valor de R$10, pode já passar para o nosso irmão Jocelino. Essa contribuição será justamente para isso. E passa a palavra para o seu Israel, para ele estar falando para a gente um pouquinho como anda o andamento das eleições. Antes, porém, de fechar o retiro, avisar os irmãos que preciso que prestem as fichas, por gentileza, e está liberado também levar a esposa ou alguma companheira de casa que vocês queiram, tá bom? Antes de falar sobre a questão da eleição, eu teria uma sugestão a apresentar aos coordenadores do retiro. Tem um documento do Papa falando reflexões sobre a tarefa. Então seria interessante que a gente tirasse um momento desse retiro para a gente refletir sobre essa mensagem do Papa. Quer dizer, eu, por exemplo, eu estou aposentado, mas eu tenho a minha vida cheia de compromisso. Então não tenho assim muito tempo de estar vendo essas coisas que são importantíssimas. Então o retiro eu acho que deve ser, no caso, usado para divulgar esse documento do Papa. Eu acho que é importante. Agora, sobre a questão das eleições, está previsto para o sábado de aleluia, dia 8 de abril, aqui no salão paroquial, das 13 às 16 horas. É um período em que os irmãos poderão fazer a votação. O período de 16 a 17 horas será reservado para a votação. Até o presente momento, só apresentou uma chave, encabeçada pelo Eduardo. Os irmãos que quiserem concorrer poderão apresentar a chapa até o dia 31 de março. Quer dizer, do dia 1º de abril em diante, a comissão Casa Eleitoral estará se debruçando sobre a questão dos votos, deverão ser providenciados. Então, até o dia 31 de março, algum irmão quiser formar uma outra chapa, a comissão recebe essa inscrição para concorrer na eleição. E permitir a toda e qualquer pessoa que tenha acesso às eleições, aos documentos da Irmandade, às contas da Irmandade, aos católicos em geral, que é o senhor bispo diocesano, se assim determinar. O representante dele aqui, que é o Padre Augusto. Tudo isso tem que ficar absolutamente sempre à disposição, em ordem, regular. Está, Padre? Sim, então nós apresentamos, doutor Sérgio, 2 vezes ao ano e nós temos o nosso tesoureiro já para isso. Ele já organiza tudo,
com os recibos e balancetes, e a gente faz isso. Inclusive é uma própria organização da diocese. Dom João viu que ele é muito organizado. No mural da igreja está o balancete inteirinho do ano passado. Entrou quase 1,5 milhão de renda na paróquia, gastou-se 1,4 milhão, principalmente com as edificações, tudo organizado com recibos. Exatamente. E da Irmandade, nós prestamos conta também para o pároco. Nós temos o nosso diretor espiritual, que é o Padre Paulo. Como a paróquia é muito grande, o Padre Augusto então assim definiu. Então o Padre Paulo nos acompanha, a gente presta as contas para ele e ele vê isso. Mas aqui é bem pouquinho, viu, doutor Sérgio? Aqui é pela graça de Deus, mas mesmo assim, moeda por moeda é fiscalizada e prestada conta. Uma inovação que a gente criou esse ano na nossa chapa foi o Conselho Fiscal, para não deixar o seu Israel, o Marcos, as pessoas de fora. Eles vão ser o nosso conselho fiscal, vão andar acompanhando, fiscalizando as atitudes e documentos assim emitidos da Irmandade do Santíssimo. Né, Sr. Israel? E, Sr. Israel, quais são os requisitos para a candidatura de uma chapa? No caso, quer dizer que a comissão eleitoral está recomendando todos os membros que concorrem na chapa, né, que estejam quites com a anuidade do ano anterior. É recomendação ou obrigação para a gente constar nada? É recomendação ou obrigação para constar nada? Não, isso aí está nas normas. Isso é uma obrigação, né, Marcos? Como é que eu posso ser um provedor amanhã, um membro, se eu não estou em dias com a Irmandade? Aí pode até o próprio presidente pagar até o próprio dízimo de 10%. Então eu acho que para ser um irmão do Santíssimo eu tenho que ter minhas obrigações. Como o nosso provedor geral falou, né, a Irmandade ela tem que se manter também, correr atrás das coisas, né? E sobre isso, o provedor Jamir fez comentando, senhor Israel, aguardem um pezinho aí que é rápido. A Irmandade não perde paróquia. Em hipótese nenhuma. Esse negócio do tombamento que você falou aí, não tem valor nenhum. Estamos com o nosso vereador aí, a gente vai chorar com o nosso vereador, irmão. Os documentos pedidos pela Santa Sé em favor das Irmandades têm valor de 100 anos. E se a Irmandade há 100 anos atrás era proprietária desse edifício, não tem para ninguém. A matriz do Rosário é da Irmandade. Ponto final. Outra coisa também. Estou enfrentando isso como provedor geral, diversas Irmandades brasileiras, e já estamos bem espertinhos e tudo isso. O cemitério não é de prefeitura só porque a lei municipal aprovou a administração do cemitério. Não é. A administração do cemitério pode ser da prefeitura e deve ser mesmo, porque é a lei municipal para isso. Cemitério de Irmandade não se perde. Portanto, tratem, se necessário for, até mesmo de ingressar com ação e pedir uma liminar de juízo, para eventualmente se assegurar, primeiro ao Ministério Público, para retomar o cemitério e as rendas do cemitério. Todos nós, provedores de todas as Irmandades brasileiras, administramos o cemitério. É daí que vem a riqueza das nossas Irmandades. A riqueza das nossas Irmandades é um direito assegurado pela Santa Sé. As Irmandades são ricas e ponto final. Ponto. Então, ninguém há de mexer nesse dinheiro, porque a Santa Sé precisa do dinheiro que vem das Irmandades. Sim. Então, o cemitério é da Irmandade. A matriz do Rosário é da Irmandade. Não tenho a menor dúvida disso. Basta ir no promotor de justiça com os documentos históricos, você tem aos montes aqui, já vi quase todos os documentos históricos. É inequívoca a posse e a propriedade da Irmandade sobre esses dois bens imóveis. Tratem de administrá-los bem. O padre e o bispo não chiam quando entra dinheiro da Irmandade. Não chiam. E o padre Augusto certamente há de ficar muito contente com essa minha fala. Se não ficar, a gente vai ligar para mim que eu explico para ele como ele vai ficar mais contente ainda. Mas na presença de nosso Senhor Jesus Cristo que está aqui, tudo isso está sendo falado em consciência para vocês poderem administrar os seus bens. Irmandade não perde bens. Outra coisa, final. Se o Estatuto é de 1911, o último, o Estatuto também não perde o valor jurídico dele.
caducou. Não tem isso no direito. Basta uma reforma no estatuto e registrar a reforma no cartório. E para registrar a reforma no cartório não precisa de 9. Aqui são 9 mesários que elegem o provedor, né? Eleitor. Não tem mais isso, não sei se são 9, se são 9. Pelas novas normas do direito associativo brasileiro, basta se formar uma Assembleia Geral Extraordinária, que está aqui, para essa Assembleia Geral Extraordinária reformar o Estatuto, e ela mesma, sem reforma do Estatuto, ela mesma pode avalizar ou avalizar a eleição que houver de vocês, que vai ser agora no Sábado Santo, né? Sim. No Sábado Santo. Então, a própria Assembleia Geral Extraordinária de vocês, pelas normas do direito, pode avalizar, ela pode contrariar vocês, e se contrariar tem que ser humilde, tem que aceitar a vontade de Deus, porque os nossos irmãos pensam diferente de nós. E o direito de pensar no católico é assegurado pelo Evangelho e pelas normas da Santa Sé. Se aparecer um grupo de irmãos que querem se candidatar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se candidatam. E ganhem as eleições e administrem a Irmandade. Se for a mesma chapa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Essas são as minhas recomendações para avivar a memória quanto a 3 aspectos jurídicos que também existem para a iluminação de vocês todos. Doutor Sérgio, aproveitando o ensejo das informações, no âmbito histórico, toda a formação dessa Irmandade, nós temos registros aí de tudo isso que o senhor falou, em relação ao cemitério e também à matriz. Porém, em tempos iniciais e até o início desse último século, a formalidade contábil ela não era tão exigida como hoje. E aí hoje nós esbarramos nessa questão formal contábil. Eu não sei como é que está, Eduardo, Marcos, o registro do CNPJ, né? Que hoje... Vocês são jurídicas? Essa é a questão, não somos, né? Errado. Não pode isso. O mandado do Santíssimo Sacramento tem independência garantida civil e canônica pelos papas, em diversos modos próprios. Errado. Precisa aprovar em Assembleia Geral Extraordinária o novo estatuto e registrar e tornar-se jurídico. Como é que o caixa pode ficar regular se as normas fiscais brasileiras permitem uma pessoa jurídica do Brasil ficar regular só até 90 dias? Depois de 90 dias é tudo irregular. Então, portanto, se vocês estão irregulares, está em pecado, hein? Inclusive, está errado do seu ponto de vista católico também, da espiritualidade. Está errado isso aí. Então, vocês tratem de aprovar o novo estatuto, serem jurídica, não é? Para que haja regularidade, até espiritual de você. E aí, para aprovar o novo estatuto, cabe em quantas reuniões as pessoas desejarem. Tem vários modelos, quanto a isso, a Irmandade Geral também não se opõe. O modelo da Irmandade Geral para padronizar por Deus, né? Cada Irmandade tem uma característica própria. Então, as pessoas podem reformular vocês, podem ouvir sugestões nossas, podem criar outros modelos do outro lado, aproveitando quantas Irmandades do Santíssimo Sacramento lá na Diocese de Anápolis. Nós temos Pirinópolis, Jaraguá, 23, né? O prefeito de Jaraguá é irmão do Santíssimo. Me convidou hoje para ir amanhã. É longe daqui? Não. Do lado, praticamente. Então, Oi? Corumbá tem. Corumbá tem, Sânico, Malzinho. Formosa quer, o bispo quer também. Dom Adair, que é nosso bispo referencial da Irmandade, quer na Catedral dele. Muito bem. Vamos tratar de ter lá também. Sim. Sr. Israel, desculpe, vamos ver o segundo ponto, Sr. Israel. Eu queria só uma pergunta para você. Essa questão territorial da área da igreja, por exemplo, nós tínhamos um salão paroquial na parte 5. Ele foi destruído para se fazer um outro poder do outro lado. E essa área, eles tomaram essa área da igreja. Essa área está fazendo falta, inclusive, para a área de estacionamento da igreja. A gente pode requerer isso aí? Claro. Tudo sempre foi da Irmandade. Isso foi relação a essa. Se vocês vão honrar a Irmandade, vocês vão ver os irmãos do Santíssimo esculhambados de
Pirenópolis, é isso que vocês querem? É essa questão de fã que o Eduardo falou. Isso é errado. Foi feito isso aí. Tá certo? Inclusive, eu estou perguntando isso para o senhor, que quando o Padre Joel, na época dele, a gente pegou essa documentação, ela foi registrada no Diário Oficial. Pronto, tem ato de ofício do Poder Executivo reconhecendo. Só falta o registro disso no cartório. Exato. E pode seguir isso que nós já temos como experiência. Comparecemos ao Ministério Público, colocamos tudo lá, pedimos ao promotor que também ingresse conosco, como polo ativo, pedindo eliminar o juiz, e aí. Mas a questão da área, estou falando, ou seja, a gente já reviu, não tem como não, porque eles fizeram um TAC, termo de ajuste de conduta, entre o Ministério Público, o IFAM e a Prefeitura. E naquela época era para ter feito o registro e não foi feito o registro. Então é de vocês. Pois é, não fizeram o registro. Azar deles. Pois é. Serviram todo o TAC. Bem feito. Exatamente. É de vocês. Então, como vocês são ricos e são uma irmandade poderosa economicamente, tomem juízo e vão à frente. É triste ver uma irmandade rica sofrendo como pobre. Isso é burrice. E nosso Senhor desculpe até. Isso é burrice. Não é para fazer isso. Vocês são todos maiores, casados, barbados, pais, avós. O que é isso? Então, tomem juízo, se assenorem do tempo de vocês, que é a matriz, o cemitério e outras cositas que podem estar nos documentos históricos aí. E vamos para frente. Por quê? Porque os povos padres e bispos pedirão esse dinheiro de contribuição para dois, ficam felizes de ser levados. O cemitério deu 50 mil por mês, o cemitério de Campinas dá 300 mil por mês. Olha que hora, quanto eu dou? Eu dou o que eu quero. Como provedor, dou 10% para a família. Fica ótimo, vamos para as vocações, o que eles quiserem. Não tem um valor estipulado. A gente acaba dando o que a Irmandade pode. E o resto do dinheiro? O resto do dinheiro compete à diretoria da Irmandade e à Assembleia Geral Extraordinária, que todos nós decidimos, porque é uma associação civil que pertence aos associados, somos nós. Né? Então, muita coragem, vou rezar por vocês, que vocês tomem o assento de vocês, jurídica e materialmente falando, mas, sobretudo, se estribem nisso que comecei a minha reunião, insisto, vocês me deram até presente de volta um terço. Para terem força para tudo isso, fujam do pecado completamente e rezem sem parar. Nossa Senhora não vai nos deixar sem proteção. Nós temos que cuidar muito se ele for tocando para até INSS agora. Com relação ainda à eleição, o irmão para votar deverá estar de disponibilidade do ano dele. E a presidência? Com relação aos membros da chapa, deverão ter também uma significativa presença nas reuniões do ano anterior também. E aí, essa presença vai ser verificada nos imediatos e no do procurador? No caso aí, pelo pedido de ato e pelas anotações do procurador. E isso está juridicamente exigido nos estatutos históricos de vocês? Essas presenças? Não é isso? Sim. Tá? Foi feita a ata com estas exigências. Já das edições dos estatutos anteriores já previa quem participar significativamente, né? Então, irmãos, vamos então agradecer a Deus por mais essa reunião, agradecer a visita do Dr. Sérgio e aos irmãos aqui. E gostaria de deixar uma sementinha no coração de cada um de vocês. Uma coisa que eu achei mais bonita hoje, do Dr. Sérgio falar, foi a oração. Eu tive experiência para mim. Domingo vai começar o cerco de Jericó. Ao longo da outra semana, 7 dias de adoração ao Santíssimo. Nós somos irmãos do Santíssimo Sacramento. Não vamos deixar o Santíssimo ficar sozinho. Vamos fazer uma escala, vendo a disponibilidade de cada um, fazer essa oração. Coloque você, sua família, seu problema nos pés do Santíssimo. Vamos deixar que o Santíssimo nos guie. E, sobretudo, pessoal, a humildade. O Evangelho hoje nos enaltece com isso. A humildade.
Se nosso Senhor desceu, se fez homem aqui na terra, ainda lavou o pé de 12 e foi traído por um, imagina eu. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Graças e louvores se dê a cada hora e momento Ao Santíssimo Cristo Sacramento. Em nome Nossa do Senhora Pai, do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, irmãos. Quando vai Oi, quem quiser vir aqui, tem que fazer. Engraçado por isso. Eu conhecia na burocracia, como é que sou durante o tempo, a força a menina que passou o mês. Volta com o irmão do cemitério, mas já foi o irmão da madrinha, a madrinha está aqui, vai andar. E a partir disso você consegue realizar.